uma palavra para a igreja, não precisa abrir, que eu vou ser em breve. Fica em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando o Alan me fez o convite, eu confesso que eu aceitei assim logo de cara, né? Só que daí depois que passando os dias, eu fui pensando muito, e aí eu comecei a pensar de como a igreja ia estar cheia, não imaginava que ia estar igual hoje, né? Mas aceitei. E aí começou aqui na minha mente pensamento de desistência. E eu não queria, eu até quase mandei uma mensagem para o Alan desistindo, porque eu não queria mesmo. Só que o Senhor permitiu que isso não acontecesse. Eu preciso falar para vocês o que o Senhor fez e o que Ele vem fazendo na minha vida. Aleluia! Me perdoe se eu chorar, tá bom? Antes de eu voltar para a igreja, eu vivia num mundo lá fora onde eu achava que eu estava na minha melhor fase. Porque eu tinha um serviço, eu tinha dinheiro para mim ir em qualquer festa rei que eu quisesse e por manter os meus vícios. Então, para mim, eu estava na minha melhor fase. Eu saía para todo quanto é lugar. Só que quando aconteceu que eu estava lá no mundo, o Senhor... Desculpa, gente. E eu me achava que estava na melhor fase porque eu tinha dinheiro para manter os meus vícios, porque eu fumava maconha, cigarro, eu bebia, e não era só no final de semana, era todos os dias. Então, quando eu trabalhava de manhã, e eu chegava em casa às 8 horas da noite, a minha rotina durante a semana era assim todos os dias. Eu fumava antes de ir trabalhar, saía do serviço, fumava também. E antes de eu dormir, eu tomava 1 ou 2 latinhas de cerveja todos os dias assim. E fumava também antes de dormir. Chegava no final de semana, era pior, porque eu usava 2 vezes mais. E aconteceu que, quando eu e o João a gente estava se separado, já nesse tempo, aconteceu muitas coisas. Parece que cada mês que ia passando, mais eu me afundava nas drogas e na bebida. E o motivo das minhas brigas do João era sempre por conta dos meus vícios. Ele nunca gostou que eu fumasse, mas eu não ligava muito para a opinião dele, então eu fumava mesmo assim. E eu pensava que se ele quisesse ficar comigo, ele ia ficar do jeito que eu era. Mas eu não era assim, eu fiquei assim, né? E aí, como tinha minha mãe, os avós da Yasmin para ficar com ela sempre que eu precisasse, isso facilitava muito a minha vida, porque eu saísse todo final de semana. E eu troquei ela durante meses, para eu não poder sair. Deixei de ficar com ela durante muitos meses para mim fumar, beber. Então, tinha dias que, quando eu ia sair, ela falava: mãe, fica comigo, você vai sair de novo, mas você já saiu ontem. E eu não ligava muito porque ela falava. E ficava, eu saía para os lugares, eu deixava ela com a minha sogra ou com a minha mãe. E eu não ligava muito, porque, né, criança, quem me conhece sabe que eu nunca fui de deixar a minha filha largada, jogada ou sem faltar as coisas para ela. Ela sempre estava arrumada, limpa, só que o mais importante que eu tinha que dar para ela era amor e carinho, eu não conseguia dar, porque eu só saía. E aí, quando chegou a pandemia, meu ex-patrão mandou umas pessoas embora e eu fui uma dessas pessoas também. Então aí, quando eu deixei de trabalhar, que eu não tinha mais serviço também, não tinha como arrumar um serviço durante a pandemia, eu passei a ficar mais em casa. Porque, por mais que a gente sabe que para fumar, para beber, para sair, aparecem pessoas do Oriente fazendo convite para te oferecer tudo que não é de Deus. Só que eu nunca gostei que as pessoas ficassem pagando as coisas para mim. Nunca gostei.
Para depois as pessoas falar, mas eu paguei isso, eu não usufruí disso. Então eu não gostava. Eu passei a ficar mais em casa. E aí, quando eu passei a ficar mais em casa, eu e meu irmão, a gente começou a brigar muito, eu e Samuel. Minha mãe também, a gente brigava direto, porque como eu não saía, eu tinha tempo, né, para ficar assim em casa. E a gente morava na mesma casa, e tinha dia que a gente nem se falava, por conta das nossas brigas de todos os dias. E aí, com isso tudo, eu comecei a ficar doente, depressiva em casa. Tinha dia que eu chorava tanto que eu nem saía do quarto. E aí a única pessoa que chegava em mim e falava, mano, eu tô aqui, por que você tá assim? Era Yasmin, porque ela chegava e falava assim, mãe, não chora, eu tô aqui com você. Por que você tá chorando? Vamos sair. Então eu fiquei tão doente que eu não conseguia mais me levantar com a mamãe para dar uma atenção para ela. E aí eu sabia que não tinha, eu sabia que eu tinha que voltar para a igreja, que não tinha outro caminho para me seguir além dos caminhos do Senhor. Só que eu não tinha força para mim sozinha, eu tinha vergonha com que as pessoas iam pensar de mim. Se eu fosse atrás, se eu fosse ir para a igreja, eu poderia ter mandado uma mensagem para o meu irmão, assim como minha mãe mandou, pedindo uma campanha, mas nem isso eu tive coragem. Só que o Senhor conhecia no meu coração, Ele sabia que eu tinha vontade de servir a Ele, de voltar para a igreja. E aí, minha mãe chegou em mim e falou assim que ia começar uma campanha em casa durante as quintas-feiras, e eu agradeci, porque o Senhor trouxe pessoas até a minha casa, para falar do amor dele para mim. E aí começou a campanha, o evangelista, a Eva, a Sandra, o Romário também chegou a participar. E eu sou muito grata pela vida deles, por eles terem ido lá. E aí, durante a campanha, o Alan disse aqui que eu participei uma vez, depois eu sumi. Quando começou a campanha, eu ainda usava droga. Então, a gente sabe que quando começa uma campanha, o inimigo ele vai se levantar na vida das pessoas para ela desistir, né? Infelizmente, meu irmão Samuel, ele também, hoje ele ainda tem problemas com drogas. E naquele tempo, a gente começou a participar e ele foi o primeiro assim, a desistir. Ele participou uma vez, depois ele sumiu, não quis mais. Eu participei uma vez, depois não quis mais também. Só que dessas duas campanhas que eu perdi, que eu não fui, o Senhor aí me apertou mais. E aí eu falei assim, Senhor, eu não quero mais viver da maneira que eu estou. Eu preciso me libertar das drogas, dos vícios que eu tenho. E aí fui orando para o Senhor, fui participando da campanha. E eu lembro que no último dia, que o evangelista falou que a irmã Eva pregou, a palavra que ela trouxe da Bíblia era a mesma palavra que o Alan abriu para falar para mim. Então era Deus confirmando para mim. Não vou me lembrar a passagem agora, me perdoa. E no último dia da campanha, eu lembro que eu acordei e eu senti que naquele dia Deus ia fazer algo na minha vida. Estava um dia muito diferente. Eu não via a hora de chegar à noite, não podia ouvir a palavra. E aí depois que eles foram embora, o Alan me fez o convite de vir para a igreja. E aí eu aceitei. Eles foram embora e eu fui pro meu quarto. Eu ia orar, minha intenção era de orar. Só que eu só sabia chorar. Eu chorei por minutos, 30, 40 minutos. Eu chorava muito. E eu não conseguia parar de chorar. Mas eu creio que o Senhor recebeu as minhas lágrimas em forma de oração. E depois daquele dia, eu comecei a vir para a igreja. Comecei a vir para a igreja, passando algumas semanas, eu me reconciliei com o Senhor. E eu estou aqui até hoje, graças a Deus. E eu comecei a pedir para Deus para que Ele trouxesse o João de volta para a minha vida, para a igreja. A gente se falava muito pouco, mas como eu acredito que nada para Deus é impossível, eu continuei as minhas orações. E aí o Senhor foi trabalhando no coração dele. Como o João trabalhava à noite na pizzaria, não tinha muito tempo de vir para a igreja. E aí o Senhor foi trabalhando no coração dele, a gente voltou a se ver, voltou a ficar, voltamos a namorar e definitivamente a gente voltou a morar juntos. Por mais que a gente tinha voltado, a gente ainda brigava por conta de coisas que tinham acontecido no mundo.
E eu chorava, eu ficava muito triste. Eu ficava triste, mas eu não deixava de vir para a igreja. Como ele trabalhava à noite e não tinha tempo, então eu vinha, eu orava por mim e por ele. E eu lembro que estava tendo a vigília de terça-feira aqui. E aquele dia Deus usou a Aninha para falar assim para mim que o Senhor estava vendo as minhas lágrimas e que Ele estava enxugando. E tudo que eu vinha pedindo para Ele, o Senhor estava me entregando naquela noite, que era para mim tomar posse. E eu tomei posse. Passando mais ou menos 1 mês e meio, eu engravidei do João, que eu tenho Eloá hoje. E mesmo assim, o João continuava trabalhando à noite e eu vindo para a igreja. E aí chegou um dia que a Eloá já tinha mês, já tinha nascido, já tinha meses. E aí o Senhor, e aí eu falei assim pro João: amor, você tem que sair do seu serviço para você ter mais tempo pro Senhor durante a semana. E aí ele passou a trabalhar só no final de semana. Então, durante a semana ele tinha tempo para vir no culto de terça-feira, para participar da reunião dos jovens, e na quinta-feira a gente também se reunia. E começou assim. E eu lembro que eu não tinha uma condição, como eu estava sem trabalhar e o João fazendo bico para sustentar eu, a Neném, a Yasmin, era muito pouco. Então não tinha como eu largar realmente assim tudo e deixar da gente do jeito que estava, porque a gente estava passando por uma situação difícil. E eu lembro que eu não tinha muito dinheiro, na verdade não tinha dinheiro para me trazer para a igreja. Eu tinha pouco, mas o pouco que eu trazia, para a igreja. Tinha dias que eram moedinhas, mas eu trazia. E eu falava assim: Senhor, é tudo que eu tenho. E o Senhor possa fazer multiplicar na minha vida, para que eu ajude a tua obra, para que eu possa dar meu dízimo, para que eu possa trazer mais oferta para a igreja. E assim o Senhor foi fazendo. E aí, eu e o João conversamos com ela sobre a gente fazer um propósito de oração. O Senhor abriu uma porta de emprego para o João de manhã. E eu lembro que a gente começou a fazer esse propósito e passou 1 mês e meio, mais ou menos, e ele conseguiu o serviço. O Senhor abriu uma porta de emprego para ele, que é onde ele está até hoje. E aí, passando os meses, eu lembro que quando eu vinha para a igreja, eu tinha só 2 calças, uma preta e uma jeans. Quem me conhece sabe que eu passei 1 ano, gente, vindo dessa calça. 1 ano a mais, eu acho. Porque era o mais confortável que eu tinha no meu guarda-roupa. Então eu não tinha, o resto era tudo cropped, saia, short, micro short, sabe? Então assim, eu vinha com o que eu tinha de calça, assim, de mais confortável. E aí eu lembro que eu via assim, a Keila, a Júlia, as meninas tudo lindas, de vestes bonitas, louvando aqui na frente com os jovens. E eu falava assim: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu creio que um dia eu vou estar lá na frente com os jovens louvando. E passando os meses, a Neném cresceu e eu comecei a fazer uns bicos no final de semana. E eu pedia muito para o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. Por mais que o João estava trabalhando, nossa condição assim melhorou. A gente já não dependia de pessoas para a gente ganhar um pacote de fralda, uma lata de leite, essas coisas assim. E aí eu pedia sempre o serviço para o Senhor. E eu lembro que em outra terça-feira aqui na vigília, eu falei assim: Senhor, me responde nessa noite, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim, porque eu tinha recusado várias ofertas de emprego assim para trabalhar à noite. E eu falei para o Senhor que à noite eu não trabalharia mais, porque isso iria me atrapalhar em ir para a igreja. Então, independente da oferta que fosse, se fosse à noite eu não iria aceitar. E aí a gente sabe que trabalhando à noite a gente ganha bem mais, né? E os horários eram sempre até as 10, até as 11, mais de 2.000, então tipo assim, eu não aceitava de jeito nenhum. E aí, nesse bico que eu fazia no pastel, a minha patroa que é hoje falou assim: Meire, se por acaso surgir uma vaga de emprego para você mais pra frente, eu te chamo. Falei assim: tá bom então. E aí eu lembro que eu vim na vigília e pedi para o Senhor me responder naquela noite sobre esse serviço que eu tô hoje. E aí o Senhor falou assim para mim: aquietar o meu coração, porque as coisas acontecem no tempo dele, não no meu. E que por hora, ele tinha algo para tratar comigo. Isso foi na terça. Quando chegou na sexta-feira, a minha patroa que hoje mandou mensagem para mim. Falou assim: Meire, você ainda quer trabalhar? Eu falei: com certeza, eu quero. Ela falou assim: então você começa amanhã, no sábado.
E aí eu fiquei muito contente, eu comecei a trabalhar, e aí as minhas condições começaram a mudar. Eu fiz um pedido para o Senhor assim, eu queria renovar o meu guarda-roupa, as minhas vestes, né? E aí o Senhor começou a me dar condições, e eu fiquei doido, porque todo mês, amor, eu compro uma cheia, uma chupinha. Tem um dia que ele nem sabe, que ele só vê um pacote chegando, só. Mas o Senhor me deu condições. Eu consigo comprar minhas coisas, eu guardo meu dinheiro, eu ajudo na igreja e ele rende muito, sabe? Graças a Deus. E aí, só que acontecia, eu vinha para a igreja de saia, de vestido, só que eu ia trabalhar de calça ainda. Mas eu estava sempre pedindo para o Senhor tirar isso do meu coração, tirar tudo que não era dele. Nada contra quem usa calça, né, gente? Mas era um desejo do meu coração, que eu não queria mais usar calça. Que eu queria mudar por completo as minhas vestes. Só que eu falava assim, Senhor, muda por dentro em mim primeiro, muda o meu coração, no interior, para depois mudar por completo, né, as minhas vestes. E aí teve um dia que eu tive uma conversa com a Dalila ali fora, muito breve, muito rápida, mas foi bem precisa para mim, porque ela abriu os meus olhos. E aí eu falei assim, falei pro João, eu falei, amor, eu vou comprar 3 saias para mim começar a usá-las no serviço. E a partir do dia que eu não usar mais calça, a partir do dia que eu colocar essa saia, eu não usarei mais calça, falei para ele. Aí eu falei assim que chegar a saia eu vou usar. A saia chegou na quarta-feira, então eu teria que ter usado, ela começou a usar na quinta. Aí eu fiquei assim, né, não, na segunda-feira eu uso. Eu fiquei um pouco com medo, assim, do que as pessoas iam pensar sobre mim. Só que eu já estava orando para Deus, para Ele trabalhando no meu coração. Mas quando a gente está passando pelo processo, é totalmente diferente. E aí eu chego na segunda-feira, eu coloquei a saia e fui trabalhar. E aí quando eu peguei o ônibus, parecia que tinha só eu no ônibus. Todo mundo só olhava para mim. Porque eu pegava os ônibus no mesmo ônibus com a mesma pessoa sempre, todo dia. E eles ficavam olhando para mim, gente, aqui, né? E aí eu fui trabalhar e chegando lá, tinha um cliente muito abençoado, que ele me olhou e falou assim, por que você tá assim, com essa saia? Eu falei assim, por quê? Aí eu falei assim, nossa, mas você não ficou legal de saia, você tá muito feia, você ficou parecendo uma velha, uma senhora. Eu falei assim, mas é assim que você vai me ver agora, todos os dias. Senão você vai tomar café na padaria de baixo. Falei pra ele. Aí ele me chamou de grossa. Só que daí o problema é dele, né? Não liguei. E aí, o que aconteceu? Vinha outros enviados, né, pelo Satã para tirar minha paz no serviço. Porque as pessoas gostavam, eles já tinham um período que eles me viam de calça e eu pareço de saia do nada. Eu também tenho que ficar dando satisfação para eles quando eu vou mudar minhas vestes, né? E aí eles apareciam lá e ficavam rindo de mim. Eles falavam assim que eu estava parecendo uma senhora, que eu estava feia, que era para mim voltar a usar calça, que eu ficava mais bonita. E aí tinha 2 meninos lá que trabalham lá na fábrica, que é o mesmo dono onde eu trabalho. E eles chegavam e falavam assim, nossa, você está no modo evangélico hoje? Você tá crentinha, tá irmãzinha? E aí, né, para eu não perder minha bênção, eu não respondia, porque eu ia xingar eles. Então eu ficava quieta. Só que daí, quanto mais eu ficava quieta, eu engolia seco, mais apareciam as pessoas para ficar rindo. Quando eu não falava, eles riam de mim. Eles riam. E aí eu chegava em casa, eu chorava, falava assim pro João que eu não queria mais usar calça, mais usar saia. Eu ia voltar a usar calça. Só que o Senhor ele dava força pro João para ele me fortalecer com palavras, falando que eu não precisava, que era isso que o inimigo queria. E da mesma forma que o inimigo levantava pessoas aqui para me atacar, para me humilhar, Deus usava pessoas que eu nunca nem tinha visto na vida, para falar que eu tinha um brilho diferente, para falar que eu era especial. E as pessoas falavam assim, eu não estou falando para as pessoas vestes, eu estou falando o que está em você, o que está em você. Então eu ganhava meu dia, assim, minha semana, eu ficava me achando, né, porque eu falava, nossa, Deus está me montando, né, está usando pessoas para vir falar comigo, pessoas que eu nem tinha visto. E aí, passando os dias, como a Alan falou, e o João começou a orar no propósito da gente casar. E aí Deus ele me confirmou em sonhos, confirmou com o João. E também usou como que ele chama, gente?
o marido da Carielle, como que ele chama? O Ricardo, ele usou o Ricardo depois da escola bíblica dominical, para falar que era aquilo que o Senhor queria mesmo, que a gente casasse, que a gente nos unisse mesmo. E aí casamos, eu e o João, passando um mês mais ou menos, a gente se batizou para a honra e a glória do Senhor. Era tudo que eu queria, não via hora, eu até sonhava, gente. Mas aí casamos, né, nos batizamos, e para mim chegar onde eu estou hoje, eu tive que passar por vários processos, uns doloridos, uns tristes, e eu tive que renunciar a muita coisa do mundo. Então eu pedi para o Senhor que tudo que não agradasse Ele na minha vida, que Ele fosse tirando da minha vida. Até mesmo as pessoas, e assim Ele foi tirando as pessoas, foi tirando tudo. E eu queria dizer para vocês hoje que não desperdice as oportunidades que vocês estão tendo. Tem muita gente lá no inferno que precisa estar, que queria estar aqui hoje, neste culto, mas infelizmente não tem mais jeito. Então, agarre as oportunidades que o Senhor vem dando a vocês, porque é preciosa. O que Ele fez na minha vida, o que Ele vem fazendo assim todos os dias, é gratificante. Eu achava que lá no mundo eu estava na minha melhor fase, mas hoje eu estou na minha melhor fase. Amém, gente? Eu fico por aqui. Eu agradeço a minha oportunidade.